No mês passado eu gravei um vídeo falando sobre livros de estreia que eu achava excepcionais, que chegaram já pra arrasar o coração da gente, e vocês gostaram bastante também. Foi mais um vídeo que fez bastante sucesso nos comentários. Tinha gente lá até falando de outros livros de estreia que eram bons e que esperaram que eu ia dizer, mas eu só não disse naquele primeiro porque eu queria fazer essa série de vídeos. Então hoje tem mais 5 livros de estreia que eu considero excepcionais. Caso vocês ainda não tenham assistido esse outro vídeo e queiram se situar melhor sobre o que consiste essa série que eu trago pra cá, eu vou deixar linkado aqui no card também e vocês podem dar uma olhadinha, porque lá, além de tudo, tem 5 dicas preciosíssimas de livros que eu acho maravilhosos, que são livros muito importantes pra mim e que são livros de estreia e... o melhor de tudo, só autoras. Ou seja, para quem quer mais dicas de ler mais mulheres, é um prato cheio, então não deixem de conferir. Lá naquele primeiro vídeo eu coloquei os livros por ordem de publicação, pensando na data de lançamento do livro, e eu vou fazer a mesma coisa com os livros que eu trouxe hoje. A boa notícia é que é de literatura contemporânea e mais, literatura brasileira contemporânea. Só tem brasileirinhos aqui e eu vou deixar os estrangeiros para os próximos vídeos. Então eu acho que vai ser bem legal e tô louca pra mostrar pra vocês. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Já adianto que eu tenho 4 livros físicos desses que eu vou indicar e o 5º eu li em e-book, então eu vou deixar a capa aparecendo quando for o caso. De qualquer forma, todos eles estão disponíveis para compra aqui embaixo no box da descrição e eu deixo o meu link comissionado da Amazon caso vocês tenham interesse em comprar essas obras para ler. Vocês podem fazer isso através do meu link, com isso me ajudam, me dão uma pequena comissão, o que fortalece o crescimento do canal também. Além de eu colocar em ordem de ano de publicação, também segue mais ou menos a ordem das minhas leituras, porque esses livros foram meio que descobertas que eu fui fazendo à medida que eles foram lançados, então tá tudo mais ou menos ligado. O primeiro da fila é o único escritor que está figurando nesse vídeo específico, e é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, por um motivo que eu já vou dizer pra vocês. É O Frágil Toque dos Mutilados, do Alex Sens, que é um escritor brasileiro. Bom, todos esses que estão aqui são brasileiros. E foi um livro que eu li em 2016 e eu fiquei impressionada. Por quê? Porque ele é um livro denso, porque ele traz uma história bem profunda e ele conta a história da Magnólia, que tem um transtorno de personalidade, que agora não me lembro muito bem o nome, mas que faz com que ela tenha algumas atitudes diferentes do esperado, diferentes do padrão social estabelecido, e isso afeta todas as relações dela, inclusive com a família. A gente vai acompanhar ela indo para uma casa de praia, onde vai passar algum tempo com os seus familiares, entre irmão, cunhado, sobrinho, enfim, e claro, o seu namorado. E, gente, é muito tenso, mas ao mesmo tempo é bonita a forma como o Alex conseguiu trazer essa personagem que tem esse transtorno, que é uma coisa real, de uma forma tão plausível, tão bem feita. Ele caracteriza muito, muito bem esses personagens, fora a linguagem dele, que é bem trabalhada, é uma linguagem muito bonita, e pelo que eu sei, ele bebe na fonte da Virginia Woolf, então tem uma certa relação com o estilo que essa autora produziu, mas claro, com o toque dele. É um livro que eu gostei muito de ler. Eu fiz questão de trazer ele pra cá, pra esse vídeo, porque, primeiro, faz muito tempo que eu li, 4 anos, e eu não falo tanto sobre ele aqui no canal, e também porque eu tenho a continuação desse livro, que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. A continuação que tem um título tão lindo quanto o outro, embora bem diferente, que é A Silenciosa Inclinação das Águas. Gente, olha essa capa. É uma obra de arte por si, mas eu tenho certeza que o que tá aqui dentro também é muito bom. E eu tô em falta com o Alex porque foi ele que me presenteou com esse livro, né? Pediu pra editora me mandar. E eu quero muito ler. A questão é que eu sei que eu vou precisar me dedicar muito pra ele, porque ele me puxa, sabe? Então eu sei que eu vou sofrer um pouco. Porém, eu tô com saudade da personagem. Pra reler esse, eu vou ter que dar uma folheada nesse. Então vocês já estão vendo que vai ser um trabalho, né? De um mês inteiro, pelo menos. Mas tudo bem, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, um cara que estreou maravilhosamente bem na literatura foi o Alex Sens. E vocês deveriam dar uma chance pra ele, porque tem muito a dizer. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é provavelmente a chuva que começou a cair agora, porque as coisas começam na hora que a gente dá o play pra começar a gravar o vídeo, não é mesmo?
Magnolia sentiu-se estranhamente bem. Não, na verdade, a estranheza não tinha nada de estranha, era bem conhecida. Depois de quase 2 décadas, a sensação de bem-estar era um engodo passageiro que ela deveria agarrar por um tempo indefinido. Abriu os olhos para constatar se ainda estava bem, e com o mesmo alívio infundado de quem não quer enxergar alto, tapando os olhos com os dedos entreabertos, constatou que sim, estava segura, continuava bem. Não importava se o alívio fosse uma mentira. Às vezes, uma mentira pode ser tão reconfortante quanto um veredito de inocência. Outro livro de estreia que eu acho muito bom, muito bem feito. É um livro que, pra minha surpresa, começou a gerar certa polêmica nos últimos tempos e eu não vejo base fundamentada pra isso, pra essa polêmica que ele tem gerado. Eu sei que a gente tem relações muito subjetivas com os livros e que eles batem na gente de um certo modo e que tá tudo bem cada leitor pensar de uma forma diferente sobre uma determinada obra, não se trata disso, mas eu acho que algumas considerações que estão se fazendo sobre esse livro extrapolam o que tá no próprio texto. Vocês vão entender. Esse livro de estreia que eu acho muito bom é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. Primeiríssima obra dela publicada, que eu li em 2017, apesar dele ter sido lançado também em 2016, como o do Alex, e que eu devorei, gente. Eu adorei, achei muito bem humorado. É um livro que fala sobre a Eurídice, que é uma mulher brilhante, extraordinária, mas que foi confinada pelo casamento, porque foi isso o que lhe tocou fazer, sendo uma mulher do século XX e que vivia ali pela década de 50. Não tinha muitas outras possibilidades para ela e acabou que a vida fez com que ela seguisse esse fluxo. E tem uma falha inicial aqui em que a própria autora diz que esse livro é sobre a história das nossas avós, das avós de todos nós brasileiros, provavelmente, e eu acho que isso é muito verdade, assim. Fala muito sobre a nossa cultura brasileira, a nossa cultura machista, sobre como essas mulheres, apesar de tudo, conseguiram forçar um pouco pra sobreviver. E é muito bem humorado. Eu gosto da leveza desse livro. Eu sei que tem gente que aponta alguns problemas pra ele, problemas estruturais, de desenvolvimento da narrativa, mas eu não vejo problema nenhum. Também algumas pessoas acharam racista esse livro, o que eu discordo totalmente. Mas sobre isso eu já falei num outro vídeo de literatura em debate com a Bárbara do canal B de Barbari, um vídeo que eu vou deixar indicado aqui pra vocês pra não me estender tanto nesse de hoje. De qualquer forma, eu acho que sempre vale a leitura. Vocês devem saber que esse livro foi adaptado pro cinema, fizeram uma adaptação muito bonita. Eu mesma fui ao cinema assistir no final do ano passado e eu gostei da adaptação, mas eu acho que nada se compara à história do livro, porque muda um pouco o foco. O filme tem essa liberdade e conta o que ele escolhe contar, claro que é uma livre adaptação. Então eu gosto mais das coisas que eu encontrei aqui do que as que eu encontrei lá. Ainda que no filme a gente tem a participação da Fernanda Montenegro. Mas enfim, detalhes. Então, gente, eu gosto muito desse livro. Ele me fez tão bem quanto fez o livro da Socorro Rossioli, que vocês sabem que é um dos meus preferidos, A Cabeça do Santo. E ele só não tá aqui porque não é oficialmente o livro da estreia da Socorro, mas esse aqui me fez tão bem quanto aquele. Então vocês podem perceber por essa comparação o tanto que eu gosto desse livrinho. E eu pretendo reler um dia. Tem outro livro da autora aqui pra eu ler, que é o Nunca Houve um Castelo, e ele tá me esperando, tá lá na prateleira dos contemporâneos. E depois, quando eu ler esse segundo, de repente eu trago um vídeo aqui pro canal falando um pouquinho dos dois. E o trecho que eu escolhi ler pra vocês é o seguinte: porque Eurídice, vejam vocês, era uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados, ela projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório, ela inventaria vacinas. Se lhe dessem páginas brancas, ela escreveria clássicos. Mas o que lhe deram foram cuecas sujas, que Eurídice lavou muito rápido e muito bem, sentando-se em seguida no sofá, olhando as unhas e pensando no que deveria pensar. E foi assim que concluiu que não deveria pensar, que para não pensar deveria se manter ocupada todas as horas do dia e que a única atividade caseira que oferecia tal benefício era aquela que apresentava o dom de ser quase infinita em suas demandas diárias, a culinária. Eurídice jamais seria uma engenheira, nunca poria os pés num laboratório e não ousaria escrever versos. Mas essa mulher se dedicou à única atividade permitida que tinha um certo quê de engenharia, ciência e poesia. Agora, passando para as leituras mais recentes, um livro de estreia que eu achei simplesmente impecável, mas isso é muito subjetivo porque ele dialogou demais comigo, porém não retiro o que eu acho ele impecável, foi o Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. Eu já fiz uma resenha sobre esse livro que tá aqui e vocês podem conferir também, porque lá eu falei exclusivamente sobre a obra e por que ela me tocou tanto. Mas se eu pudesse resumir de alguma forma esse livro, é que ele me soa muito latino-americano e isso fez com que eu me identificasse profundamente com a personagem, com as questões que ela tem sobre identidade, sobre cultura e sobre a vida de um modo geral. A aproximação da idade talvez
tenha sido algo determinante pra mim, porque ela tem seus 20 e poucos anos aqui e ela passa por uma crise existencial em que ela sai do emprego, termina um relacionamento e faz uma viagem pra tentar, sei lá o que, tentar se resgatar, tentar se reencontrar, como uma coisa clássica que acontece na literatura, mas a coisa diferente que tem aqui, ainda que o plot seja clássico, é que ela vai pro Peru. E ela se mete umas montanhas e vai diretamente conviver com pessoas que são muito diferentes dela e que não a veem como latino-americana, e daí entra toda uma questão que é a que eu mais gosto nessa obra. E é por isso que eu me apaixonei por esse livro. Além de tudo, tem uma escrita muito, muito leve, perfeita na dose, ela não erra a mão e a estrutura também me parece bem ágil. Eu gosto muito do ritmo desse livro, eu devorei esse livro e ele me abraçou. Não vou cansar de elogiar com leveza, então quem puder, leia. Quem ainda não leu, leia e, claro, assista a minha resenha também, porque lá eu fico muito mais tempo do que isso exaltando essa obra. Quisera eu estrear na literatura com ela. Eles me olhavam como se eu fosse uma europeia, uma americana. Me cumprimentavam em inglês e eu tinha vontade de dizer: parem com isso, eu sou daqui, do país vizinho, sou como vocês. Nasci aqui do lado e somos companheiros de continente. Queria trocar de corpo e assumir uma aparência mais latina. Minha pele me traía. Denunciava meus genes portugueses e espanhóis, meus genes colonizadores. Mais uma vez me perdi no meu corpo, não sabia o que fazer com esse invólucro que me pertencia, mas não me interessava. Meu corpo era uma barreira e eu não entendia por que não podia abandoná-lo quando é óbvio que eu e ele não somos a mesma coisa. O eu é essa entidade incorpórea, localizada talvez no cérebro, alguma coisa entre mente e espírito, uma coisa sem cor, sem gosto, sem textura. O corpo, uma posse. Meu corpo. Uma espécie de fantoche do eu, uma representação na melhor das hipóteses, uma coisa a ser dominada na pior, uma coisa que no momento falava mais alto que eu. Antes que o eu pudesse dizer qualquer coisa em minha defesa, meu corpo me condenava. Outra coisa maravilhosa que eu li no ano de 2019 também foi outro livro que me arrebatou. Vocês já sabem que é um livro de estreia, mas eu fiquei especialmente impressionada com esse pela sua forma. Enquanto o da Júlia Dantas me impressionou na maior parte pela identificação com a personagem, com as questões dela, esse aqui me arrebatou pelo tanto que ele é inovador, pelas estruturas que organizam essa história, por toda a metáfora que a Juliana Leite escolheu para contar tudo isso, pensando, ligando toda a história a uma costura. Eu acho maravilhoso. Bom, o livro é Entre as Mãos, da Juliana Leite, e foi publicado em 2018, mas eu só li em 2019, e ele ganhou um prêmio de melhor romance, ele ganhou o prêmio Sesc também, se eu não estou enganada, e, gente, é um livro que eu achei impressionante. Um livro forte, um livro delicado, que conta a história de uma mulher que era tecelã e que sofreu um acidente. Com isso, ela ficou ali um pouco debilitada e impossibilitada de continuar com as atividades normais da vida dela. Só que tudo isso não é narrado dessa forma simples e tosca como eu fiz aqui. Ele é narrado de uma forma que parece realmente uma costura. Não dá pra gente perceber tudo que tá ali nessa trama, quem é que tá falando a cada vez. Parece que é uma costura feita a muitas mãos e a voz narrativa é assim também. Muito lentamente a história é construída. Então não é um livro fácil de se ler, ele é um livro desafiador e eu acho que só encanta a quem realmente gosta de literatura contemporânea e que está predisposto a passar por esse tipo de experiência estética que só a literatura brasileira contemporânea faz com a gente, porque ela é ousada. A literatura contemporânea é muito, muito ousada nesse sentido, experimenta muita coisa, e vocês sabem que eu não sou uma pessoa que gosta tanto desse jogo estético, mas eu acho que aqui é tão bem feito e tão assim natural, quer dizer, nada é natural porque é construído, mas vocês percebem que eu me atrapalho muito falando sobre esse livro porque ele é demais, eu não consigo encaixotar ele nas palavras que eu quero, sabe? Eu acho que nesse caso a experiência estética tá valendo, porque ela determina o conteúdo, então tá tudo muito bem arquitetado aqui, não tem uma coisa só por ela mesma, não existe uma coisa de usar a forma só por ela mesma, existe isso sim, ligar a forma ao conteúdo, que eu acho que é o essencial, é sempre o que eu busco na literatura que eu leio, é aquilo que faz o meu olho brilhar, esse tipo de livro, e aqui a gente tem isso. Fora a linguagem, que é super, super bonita, ainda que na maior parte desse livro a gente tenha só retalhos, recortes, pedacinhos de narrativa, e a gente que vai tentando juntar tudo isso e fazer uma colcha, sabe? É bem difícil de juntar, mas quando eu li a terceira parte, pra mim tudo fez muito sentido. E é uma história de uma mulher, né, gente? História de mulher, vocês sabem que eu sempre gosto de conhecer essas vidas e aprender com elas também. Meu trecho favorito é esse. A instrução para não comentar nada, não entrar no assunto,
não mencionar diante das tias palavras como ultrassom ou tinha 2 semanas. Ou ainda aquela explicação. Está vendo esse ponto branco aqui na imagem? O ponto branco é ele. Não diga para as tias que senti muito. Assim como disse o doutor antes de carimbar o receituário. Tomar um comprimido agora e outro mais tarde. O doutor solícito. Ligar em caso de dor insuportável, mas antes de ligar você sabe, suportar pelo menos um pouco. Evite dizer coisas como perdeu, você perdeu, ou mencionar detalhes como a porta do banheiro trancada, água quente na bacia, vapor ajudando na dilatação. Toda aquela demora para esperar descer, esperar mais um pouco, esperar bastante e então sentir descendo. Sentir o volume passando pelo tubo, o seu tubo dilatado pelo comprimido prescrito. Vai sangrar? Um pouco. Um pouco não, muito. Fazer força, mais força. O momento exato da expulsão. E nesse momento resistir. Resistir a amparar com os dedos. Não faça isso, não ponha a mão, não olhe para ele, para o volume. Não repare se há braços, pescoço, testa, uma pequena veia na testa. E olhos. Uma membrana cobrindo os olhos. Não repare, não ponha a mão. Por fim, mas não menos importante, outro livro da estreia que eu achei muito bom. Vocês já conhecem talvez, porque eu li agora em 2020 e foi O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch, que foi um livro que me encantou demais, gente. Ele estava disponível gratuitamente na Amazon por um tempo, logo que começou a pandemia, e eu baixei porque já tinha algumas recomendações de pessoas que eu confio muito e peguei para ler no celular mesmo, porque eu ainda não tenho um Kindle. Gente do céu, eu não conseguia parar de ler o livro, ele é muito bom mesmo. Uma leitura muito fluida que conta a história do massacre do Realengo, mas desde a perspectiva das pessoas que estavam ali por trás e sofreram aquele grande impacto, aquele grande trauma que foi esse massacre. Eu vou deixar para vocês linkado aqui a resenha que eu fiz para esse vídeo, porque lá eu me detenho a falar sobre tudo o que eu acho de mais importante nessa história e da forma dela, da forma como ela é contada e por que ela me encantou. Já posso adiantar também que houve muita identificação com uma das personagens, mas eu não quero falar muito aqui porque já tem esse vídeo lá, e lá eu começo o vídeo lendo um trecho que eu acho mais impactante do livro, e tá logo no comecinho do livro, então não é spoiler, e por isso eu sugiro que vocês vão assistir essa resenha logo depois que esse vídeo acabar, porque vale muito a pena conhecer a literatura que está sendo produzida agora. E esse livro da Daniela é muito singelo, ainda que ele trate de temas bem pesados e bem difíceis de se lidar, como por exemplo, uma adolescente entender que pode perder seus amigos, pode perder seus parentes a qualquer momento, por uma violência que está aí, estruturada na nossa sociedade, por uma falta de segurança dentro da escola, em qualquer lugar, na rua, no bairro, pela pobreza que assola a vida de muita gente no nosso país, pela desigualdade social. Ser adolescente, passar por todas as transformações que a gente passa na adolescência e ainda ter que lidar com tanta coisa pesada é muito complicado. E eu acho que a Daniela consegue narrar isso de uma forma bem bonita e acompanhando a mentalidade daquela pessoa que tá narrando ali, que é uma jovem ainda, né? Então eu fiquei muito sensibilizada por essa história, me reconheci naquele realengo, reconheci muitas das minhas próprias experiências de infância e adolescência, e além disso conheci também outras vidas, entrei em contato com outras pessoas e com seus próprios dilemas, e isso é sempre muito interessante. É um livro bonito, cheio de vida, que merece ser conhecida. A gente precisa estar disposto a conhecer esse tipo de história também, que não é a história hegemônica, é a história dos periféricos. Isso sempre vale a pena de se conhecer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica com mais 5 livros da estreia que eu acho excepcionais. Fico extremamente feliz e grata por poder trazer nesse vídeo específico só pessoas que eu acho admiráveis mesmo, autores que escreveram muitíssimo bem e da nossa literatura brasileira contemporânea, que é o mais importante. Contemporâneo mesmo, gente que está produzindo nesse instante em que eu falo. Isso é fundamental para que eles possam continuar escrevendo, produzindo e trazendo ao mundo seus livros, suas histórias. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esses livros ou se leram alguns outros dos mesmos autores. Comentem qualquer coisa, porque esse espaço dos comentários é para vocês. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.